Eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe mais e mais, que Deus seja abundante na sua vida, na vida da sua família. É com muita alegria que mais uma vez estamos juntos para aprender da palavra do Senhor, essa palavra tão maravilhosa que nos traz mudança e mudança permanente. Claro, eu aprendi na infância e isso faz parte de um bom ensinamento a ser grato. E eu quero aqui externar minha gratidão por você, para você que tem orado por mim, que tem mandado mensagens de carinho, de incentivo. Olha, muito obrigado, viu? Das muitas, mas muitas mensagens que eu tenho recebido, essa semana eu recebi uma que realmente é aquele tipo de mensagem que mexe com a gente. A pessoa, ela disse assim: pastor, eu oro pela sua vida, porque eu vejo o seu esforço para a glória de Deus, porque a glória é do Senhor, a gente sabe disso. Eu vejo o seu esforço em dias e tempos tão difíceis de pandemia, o Senhor com essa alegria se esforçando ao máximo para nos encorajar a também viver e experimentar essa alegria. Olha, e isso é fato, é verdade, não tem sido fácil. Imagine, em meio a uma pandemia, uma turbulenta onda de eventos que a gente está vivendo, é a força do Senhor mesmo para conseguir lidar com tudo isso e ainda encorajar você a seguir em frente. É porque vale a pena, eu sei que vale a pena. Eu estou lidando com palavras eternas e isso é o que me move, isso é o que me motiva. Então, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas palavras de incentivo. Deus te abençoe. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós revelamos aqui a nossa gratidão ao Senhor por nos conceder mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por derramar o seu amor em nossos corações. Meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe, continue abençoando a vida de todo aquele que está participando desse momento de aprendizado através desse ensino bíblico. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho e filha, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, não deixe que falte nada no seu lar. A gente sabe que os dias são difíceis, mas quando nós olhamos para a Tua Palavra, entendemos que o Teu amor derramado em nossos corações nos motiva a seguir em frente. Então, Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Falando em amor, eita que essa palavrinha está muito fora de moda. Falar de amor, as pessoas geralmente pensam logo em poesia, pensam em algo muito frufru, e a gente sabe que tudo que a gente tem aprendido aqui são palavras de vida eterna. E a gente não pode excluir e não podemos deixar de falar do amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente tem aqui o conhecimento e nos é apresentado aquilo que algumas versões bíblicas trazem como título a suprema excelência do amor. Como nós estamos falando da palavra de Deus que é eterna, a gente não pode deixar de falar de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando a gente encontra aqui essa passagem tão esclarecedora, a gente precisa entender o que de fato significa o amor. E não confunda, viu? Amor com sentimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto, pastor, agora confundiu minha cabeça. Eu sempre aprendi que amor é sentimento, não é não. O amor bíblico, ele está relacionado com atitudes. Sentimento a gente explica num outro momento. Mas olhando para a palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 13, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, ele fala o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que ressoa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Notem que o apóstolo Paulo, ele faz uma introdução a respeito dessa excelência, a respeito do amor. Então o amor nunca está fora de moda. O problema é que a gente não sabe definir, não entende o significado do verdadeiro amor e por isso é que as pessoas têm perdido a esperança. Aí ele traz características deste amor. Ele diz o seguinte, no versículo 4:
O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz no versículo 8, na primeira parte, o amor jamais acaba. Isso é tão tremendo, é tão maravilhoso, que nos faz entender que é algo muito importante, que a gente precisa, de fato, mergulhar para entender aquilo que faz parte da maior característica, se eu puder. Claro, todas as características de Deus, elas são únicas, são tremendamente poderosas, santas, a gente não abre mão disso. Mas se tem uma característica tão maravilhosa e tão comunicada aos homens de uma maneira tão clara, é o seu amor. Por isso que a Bíblia revela em outras passagens que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando a gente começa a entender essa característica tão marcante do próprio Deus, sem excluir ou menosprezar as outras, a justiça, a escolha soberana e tantos outros atributos perfeitos que Deus tem, a gente tem que, pelo menos, como nossa responsabilidade, entender profundamente essa característica tão marcante de Deus. Porque, meus amados, quando a gente fala a palavra amor e a gente olha para as Escrituras, significa essencialmente um compromisso sólido de agir de maneira sacrificial para com a outra pessoa. Claro que quando eu falo disso, isso é para chamar logo a sua atenção, porque Jesus, quando ele estava reunido com seus discípulos e estava falando a respeito dos princípios, das dores, das coisas que logo iriam acontecer, descrevendo um pouco um cenário apocalíptico, Jesus descreveu coisas que aconteceriam, que antecederiam a sua vinda, a sua segunda volta aqui na terra. Uma dessas coisas que chama a atenção é justamente o aumento da iniquidade da humanidade. E Jesus Cristo disse em Mateus 24, a partir do versículo 10. Mateus 24, a partir do versículo 10, olha o alerta que Jesus faz e por que esse assunto relacionado ao amor, ele é tão importante para compreendermos e isso venha trazer mudança permanente nas nossas vidas. Em Mateus 24, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Confesse se nós não já estamos vivendo tudo isso. Traição, ódio, inveja, sentimentos repugnantes. Jesus Cristo está dizendo, está relatando o princípio das dores. No versículo 11, ele diz assim: e numerosos falsos profetas, olha só, surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui é fichinha, você sabe muito bem disso. Os mais desavisados estão sendo enganados, mas você que conhece a palavra de Deus, você que tem um compromisso de ouvir a voz de Deus na palavra, você não será enganado e não fará parte dessa estatística que agora o Senhor fala. Ele diz que versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Uma outra versão traz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo nesse período da história talvez o maior esfriamento do amor jamais visto antes. Eu não tenho receio de dizer isso. Nunca se houve tantos relatos de pessoas esfriando no amor, se cumprindo o que Jesus disse, e ainda tem pessoas que estão se assustando com isso. Claro, nos assusta, mas não é nenhuma surpresa. Não é surpresa porque Jesus Cristo disse que quando a iniquidade começasse a se multiplicar, o amor, não de todos, mas de muitos, se esfriaria. Por isso que esse assunto relacionado ao amor, ele é tão importante. E essa palavra amor nas Escrituras, porque tudo aqui é respaldado na palavra de Deus, a palavra amor significa justamente isso, esse compromisso sacrificial de ação para com outra pessoa. A gente não pode se esquecer que a palavra de Deus revela que Deus é amor. E o amor, o que é que ele faz? Ele é demonstrado através de atitude. O amor bíblico, ele pode vir acompanhado de fortes emoções, é bem verdade.
É aí que começa a entrar os sentimentos. Mas maior do que os nossos sentimentos é o amor de Deus. Por quê? Porque o amor está relacionado com a firme vontade de cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, é um versículo bastante conhecido em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que o que foi que ele fez? Porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então repare, Deus amou, e porque ele amou, o que foi que ele fez? Ele deu o seu Filho. Então isso já mostra esse princípio claro da relação que existe entre atitude ligada diretamente com o amor bíblico. Porque quem ama vai agir biblicamente. As emoções, elas podem mudar, mas esse compromisso de amar biblicamente vai perdurar, e isso distingue, faz a diferença daquele que é verdadeiro discípulo de Jesus. Quem entende, quem conhece a Jesus, está firmado no amor e não vai fazer parte dessa característica, onde o amor de muitos tem se esfriado. Porque se você conhece a Jesus, você não vai deixar que o seu amor, o amor que Deus derramou em seu coração, venha se esfriar. Então, todas essas instruções divinas, justamente para esse viver diário de mudança bíblica permanente, ela tem por base o amor bíblico. Claro que esse amor bíblico precisa ser reconhecido primeiro, o amor a Deus, eu tenho que amar a Deus, e amar ao próximo como eu já me amo, como a Bíblia me ensina. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 22, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36, a Bíblia ela diz assim, Mateus 22, 36. É interessante que essa passagem mostra o relato de um homem que ele era conhecedor da lei. Ele conhecia as passagens, ele estava acompanhando sempre Jesus, esperando o momento certo para tentar dar uma rasteira em Jesus. Só que ele conhecia a lei, mas não entendia que a própria palavra de Deus, o verbo encarnado, estava diante dele ali, que era o próprio Cristo. Então o que é que ele faz? Nessa pegadinha, esse homem tenta dar uma rasteira em Jesus. E ele faz a seguinte pergunta, Mateus 22, a partir do versículo 36. A Bíblia diz assim, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha só, reconhece Jesus como mestre, publicamente, e pergunta qual o maior mandamento na lei. Olha a resposta de Jesus, versículo 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Só que Jesus não para por aí. Jesus conhece os corações das pessoas, sabia a intenção daquele homem que conhecia a lei. Então Jesus continua, esse é o primeiro e maior mandamento. Só que não para por aí, meu jovem. Jesus continua, esse meu jovem aqui é só para ilustrar e para, pelo menos, tornar algo muito dinâmico para você entender e facilitar um pouco mais o entendimento da palavra de Deus. Ele diz, este é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí no 40, a gente conhece muito bem esse texto, diz, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a Bíblia, toda a lei que você conhece, toda a palavra de Deus, ela está respaldada nesses dois mandamentos. Um não pode viver sem o outro. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua alma e toda a tua força. E o outro mandamento, o segundo, semelhante ao primeiro, é ame o próximo como a ti mesmo. Então notem que o amor permeava a vida de Jesus. Ensinar a respeito do amor, diferente de como o mundo ensina, fazia parte do projeto de Jesus para a transformação de vidas. E isso me faz lembrar uma história muito interessante a respeito de uma locomotiva. Uma locomotiva, um trem que vagava aí, seguia aí nos trilhos, e a gente sabe que são dois trilhos para sustentar todo aquele maquinário, um trilho de um lado, outro do outro, e aí o trem vai seguindo rumo afora. E é interessante que essa locomotiva, esse trem, ela seguia o seu caminho, o seu rumo, foi projetada para estar em cima desses dois trilhos, e passeava, olhava a paisagem, admirava, só que certo dia a locomotiva esqueceu dos seus propósitos, e os seus propósitos era justamente estar sempre em cima dos trilhos.
ela começou a olhar para um lado, olhar para o outro, e aí ela começou a pensar e a refletir. Ai, como eu gostaria de ser livre, mas não, estou presa nesses 2 trilhos. Não posso sair. Como eu queria ser que nem os animais do campo. Olha como eles são livres. Eles vão para onde quiser. E eu aqui presa em cima desses 2 trilhos. Ai, olha só que coisa, as aves do céu, como elas são livres. Eu gostaria de ser livre como as aves dos céus, mas estou enfurnada, presa nesses 2 trilhos. Sabe de uma coisa? Eu vou sair desses 2 trilhos. Eu serei livre como os animais dos campos e as aves do céu. Sabe o que aconteceu quando a locomotiva tomou essa iniciativa por conta própria? Ela atolou. Ela não conseguia nem ir para frente, nem para trás, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí bateu o desespero. Sabe por que isso acontece? Porque ela se esqueceu de levar uma vida de gratidão, porque ela foi feita para andar segura nos 2 trilhos e decidiu por conta própria fazer o que lhe aprazia. Nós agimos da mesma maneira. Deus nos fez e nos deu a lei e os profetas, a palavra dele, como nosso manual. E disse, olha, te dou 2 trilhos. Você precisa andar nesses 2 trilhos para estar seguro. A sua liberdade é estar em cima desses 2 trilhos. Quais são esses 2 trilhos? Amar a Deus com todas as forças, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, como você já se ama. Jesus Cristo disse, desses 2 mandamentos, desses 2 trilhos, depende toda a lei e os profetas. Você vai estar seguro se fizer isso. Eu não consigo imaginar a cabeça daquele homem ao ouvir esse ensinamento de Jesus, mas isso já nos mostra a importância da suprema excelência do amor. A gente precisa aprender que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. A gente precisa amar o nosso próximo como nós já nos amamos. Estamos num mundo de hipocrisia, num mundo de mensagens vazias. As pessoas estão se apegando àquilo que pouco importa e por mais que você ensine, por mais que você fale, por mais que você expresse o amor de Deus, as pessoas não querem aprender e a gente não tem como obrigar essas pessoas. É por isso que a palavra de Deus também nos ensina a respeito de limites. Se a pessoa não quer, a gente não tem como empurrar a goela abaixo a palavra de Deus, não podemos fazer isso. Vamos criar um problema ainda maior. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo esfriamento espiritual terrível, o esfriamento do amor que Deus derramou na vida dessas pessoas, porque estão buscando sair dos trilhos para viver as suas próprias vidas, são egoístas, amantes de si mesmas, e isso tem feito com que outras pessoas venham a sofrer. A gente precisa resgatar o sabor da palavra de Deus que transforma as nossas vidas. A gente precisa aprender que amar é dar e não receber. O amor de Deus é justamente a base e o exemplo para que a gente possa expressar de forma clara na prática esse amor de Deus. A gente não pode se esquecer disso. A gente tem que lembrar o tempo todo que Deus, porque Ele nos amou, o que foi que Ele fez? Ele deu o seu Filho. A gente tem que lembrar disso o tempo todo. A gente tem que lembrar que porque Deus nos amou, Ele, através de Jesus Cristo, nos ama e se entregou por nós. Você sabe, as pessoas dizem assim, quando elas não gostam de alguma coisa, não estão sentindo vontade, por isso que há uma diferença muito grande entre amor e sentimento. Elas dizem assim, eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Aí não lê. Eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de fazer o bem, porque estão sendo dominadas pelos próprios sentimentos. E sabe o que tem acontecido também? Muitos maridos e esposas, muitas famílias estão sendo destruídas por causa dessa falta de compreensão do amor. Eles dizem assim, como uma desculpa para dissolver o relacionamento que não deveria se dissolver. Eles dizem assim, mas eu não amo mais a minha esposa, eu quero terminar o relacionamento. Eu não amo mais o meu marido, então eu vou procurar outra pessoa. Isso não é amor, isso é sentimento. Por que eu afirmo isso biblicamente? Porque nós lemos isso e vamos ainda esmiuçar de uma forma mais profunda. O amor jamais acaba, o sentimento sim. Então as pessoas estão confundindo o amor com o sentimento. Eu fico imaginando se Jesus, se Deus, Ele simplesmente viesse a gostar de mim e gostar de você. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, já nascemos no pecado e Deus é santo, jamais Ele daria Jesus para nós, para nos salvar?
Mas a Bíblia diz que não é que Deus gostou de você que enviou Jesus, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia nos fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Olhe como o amor é fundamental para uma transformação de mente e uma mudança permanente na prática. A gente não pode se esquecer disso. Amor é diferente de sentimento. A gente tem que lembrar o tempo todo que o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por nós como resgate por nós. Estávamos perdidos e mesmo assim Deus mostrou esse amor através de sua atitude no seu Filho Jesus Cristo. A gente aprende também, olhando para as Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo, demonstrando o seu amor, serviu aos outros, mesmo Ele sendo mestre. Ele procurou servir. A gente tem que aprender muito a respeito do amor. É por isso que eu te convido a você se manter firme, porque na segunda parte dessa mensagem tão poderosa de transformação de vida, a gente vai esmiuçar. Lembra que a gente leu 1 Coríntios? Não me esqueci não. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1 até o versículo 8, a primeira parte. E ali a gente viu detalhes a respeito do amor, detalhes práticos. Então você é o meu convidado, você é minha convidada para um próximo encontro, a gente falar e esmiuçar justamente isso aí, o que é que significa cada etapa na prática do que o apóstolo Paulo falou a respeito do amor, da suprema excelência do amor e como vivenciar isso de maneira muito profunda para que haja mudança e transformação nas nossas vidas. Que Deus continue te abençoando e até o próximo encontro. Amém e amém.